Você sabe quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão nasceu na ilha de Córcega em agosto de 1769. Seu pai era um advogado chamado Carlo Maria Bonaparte e sua mãe se chamava Maria Letícia Ramolino. Napoleão teve 9 irmãos. 2 deles faleceram ainda quando crianças. De 1799 a 1815, a história da França e da Europa foi dominada pela personalidade de Napoleão Bonaparte. No ano de 1796, conseguiu mais uma grande vitória, agora na sua campanha contra a Áustria, cujas tropas ocupavam o norte da Península Itálica e ameaçavam a França. Nessa ocasião, ele já era o comandante do exército francês. Sua popularidade estava em alta e cresceu ainda mais depois que venceu o conflito. Entretanto, a Inglaterra, maior inimiga da França, ainda não havia sido derrotada e era uma ameaça para o país. Napoleão desejava invadir o território inglês e para isso fez um plano: atacar primeiro os locais de onde provinha boa parte da riqueza dos ingleses, o Egito e a Índia. Napoleão então desembarcou em Alexandria, cidade ao norte do Egito, com 30.000 homens. Porém, não alcançou a vitória esperada, principalmente porque teve que abandonar as tropas e voltar para a França em 1799. Chegara ao conhecimento de Napoleão a notícia sobre a formação de mais uma coligação de nações contra a França. Além disso, ele também havia sido informado de que uma confusão estava reinando no seu país. O diretório estava sem líder e a população começava a se rebelar. Sendo assim, Napoleão chega à França desfrutando de grande prestígio devido às suas vitórias militares. Valendo-se desse prestígio com a população e diante da instabilidade política da França, planejou, juntamente com um ex-membro do diretório, um golpe de Estado. Esse fato ficou conhecido como o Golpe do 18 de Brumário. Ele contou com o apoio de boa parte da alta burguesia, que via na sua figura de líder a capacidade de concretização de vários projetos. Com o golpe, o diretório foi então substituído por 3 cônsules, encarregados de elaborar uma nova Constituição. Esses cônsules eram Napoleão Bonaparte, Sieyès e Roger Ducos. Pela nova Constituição, Napoleão assumiu o posto de primeiro cônsul durante 10 anos. 3 anos depois, no entanto, Napoleão foi proclamado cônsul vitalício. Dentre as medidas tomadas por Napoleão, destacou-se a elaboração de um Código Civil napoleônico, inspirado nas leis romanas. A principal finalidade deste código era assegurar diversas conquistas da burguesia com a Revolução Francesa, como a liberdade individual e econômica e a igualdade dos indivíduos perante a lei. O código previa ainda a proibição dos trabalhadores em sindicatos e greves. Depois de implementar o consulado, uma espécie de ditadura que durou de 1799 até 1804, Napoleão estabeleceu o Império. As principais potências europeias, Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, ainda eram governadas por monarcas que temiam ser derrubados por movimentos revolucionários, como o que provocou a execução do rei Luís XVI na França. Para Napoleão, portanto, era importante que esses países fossem derrotados. Neste sentido, seu objetivo principal era invadir o território inglês, uma tarefa bastante difícil de ser realizada. A Inglaterra, localizada em uma ilha, tinha uma poderosa marinha e só poderia ser conquistada por mar. O sonho da invasão ficou mais longe, em outubro de 1805, na Batalha Naval de Trafalgar, na costa espanhola. A frota francesa foi derrotada quando avançava em direção à Inglaterra. Em dezembro do mesmo ano, para compensar, venceu austríacos e russos. No ano seguinte, 1806,
derrotou os prussianos e em seguida invadiu Berlim. Ainda em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental à Inglaterra, uma lei que proibia todos os países europeus de comercializar com os ingleses. Os países que não aderissem ao bloqueio estavam ameaçados de ser invadidos por tropas de Napoleão. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João. Com o decreto do bloqueio continental imposto por Napoleão, Dom João encontrou-se em uma situação difícil, pois Portugal era aliada da Inglaterra. Se não obedecesse Napoleão, o príncipe certamente veria Portugal ser invadido por tropas francesas. A solução encontrada foi transferir-se para o Brasil, levando sua família e os principais funcionários do reino com a ajuda dos aliados ingleses. A Rússia enfrentava uma séria crise econômica e recusou-se a continuar o bloqueio continental contra a Inglaterra. Como revanche, em 1812, Napoleão declarou guerra à Rússia. Essa campanha, entretanto, marcou o início da derrota do Império Napoleônico. Vencidos pela fome, pelo frio e pelo exército russo, poucos soldados conseguiram voltar à França. Composto por forças da Prússia, da Áustria e da Rússia, a aliança que derrotou as tropas de Napoleão em 1814 o conduziu à prisão, destituindo-o do seu cargo e o exilando na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Os vencedores restauraram a monarquia na França e restituíram o trono a Luís XVIII, irmão do rei Luís XVI. No ano de 1815, porém, Napoleão conseguiu fugir da ilha de Elba e retornou à França. O rei Luís XVIII deu ordens a uma tropa de soldados para prenderem Napoleão, mas os soldados acabaram unindo-se a ele. O rei então foge para a Bélgica. Napoleão reassume o governo e informa as outras potências da Europa que deseja respeitar as fronteiras existentes. Novamente no poder, Napoleão consegue governar por 100 dias. Uma nova aliança militar, no entanto, se organizou e reuniu a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia. A última batalha de Napoleão foi travada em Waterloo, região da atual Bélgica. Derrotado, Napoleão foi preso e enviado a Santa Helena, ilha do Oceano Atlântico, onde morreu em 1821.